18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Muito bem, 6 horas em ponto em Manaus. Muito boa noite pra você em 100,7. Boa noite pra você na sintonia certa. Estamos chegando, hein? Estamos chegando mais uma vez. Vamos juntos no melhor mix do Brasil até às 7 da noite. Mais uma edição do programa 18 horas nesta quarta-feira. Já no meio da semana, hoje dia 18 de março de 2020. Vamos juntos, né? Nathalie Moraes, boa noite. Boa noite, Carlão. Boa noite a você, ouvinte, que nos acompanha em mais um dia aqui no 18 horas. Boa noite, Paulo Castro, Cid Soares. Olá. Hoje nós não temos a presença aqui do nosso Mr. M. Luciano, mas tem ingresso sim, viu? Então pode participar aí através do Mano. Vamos ver aí quem é que vai pro cinema. Claro, depois que passar toda essa agonia aí do coronavírus, a gente sabe que é momento de se resguardar, mas passou, vai pro cinema sim. Continua valendo o ingresso. Com certeza. Tá certo, noite, então. né? Tudo bem, Cid Soares? Tudo certo? Tudo bacana? Certo. Ruas vazias, o pessoal parece que caiu a ficha. Caiu a ficha, Cid. Então, olha, todo mundo ficando em casa, tá certo. A onda é essa mesmo. Paulo Castro, e hoje nós estamos aí tudo certo, tudo pronto até às 7 da noite, no 18 horas. Boa noite, Carlão. Boa noite. Nathalie, Cid, ouvinte da Mix. O programa hoje tem uma série de novidades aí na área econômica em função dessa pandemia de coronavírus, né? Daqui a pouco o ouvinte vai saber detalhes de tudo. Muito bem, 6 horas e 1 minuto em Manaus. 18 horas. No programa de hoje você vai saber que novo exame descarta que vice-reitor da UFAM tenha o coronavírus. E que o Amazonas tem apenas 2 casos confirmados, 3 casos suspeitos em investigação e 39 casos já descartados do novo coronavírus. Pois é, que o governo quer pagar voucher, né, de R$200 para autônomos e estuda um socorro às empresas. E que no Brasil registrou aí mais 2 mortes de idosos por coronavírus. Agora já são 3, todos em São Paulo. E que tripulantes de um transatlântico foram proibidos de desembarcar no porto aqui de Manaus. Que a Petrobras anunciou mais uma redução no preço da gasolina e do diesel, que vale a partir de amanhã nas refinarias. Presidente do Senado, Davi Alcolumbre, contraiu o novo coronavírus aqui. E ainda em economia, o governo permite reduzir jornada e salário de funcionários e facilita a antecipação de feriados. É isso e muito mais aqui no seu 18 horas, que está no ar a partir de agora. Você está ouvindo 18 horas. Bom, nesta quarta-feira, né, foi mais um dia tenso, nervoso por conta da pandemia do Covid-19 que avança em todos os continentes. Os números se multiplicam, já são mais de 200 mil casos em todo o mundo, com 8 mil mortes. 4 em cada 5 casos estão concentrados na Europa e na região do Pacífico Ocidental. Carlão, e as autoridades da Organização Mundial da Saúde, a OMS, afirmaram nesta quarta-feira que o novo coronavírus é hoje o inimigo comum da humanidade e representa aí uma ameaça sem precedentes. Pois é, no Brasil, aqui o balanço apresentado hoje, na tarde, pelas autoridades de saúde, tem 371 casos confirmados em 19 estados e no Distrito Federal. E hoje, mais 2 mortes de pacientes infectados foram confirmadas em São Paulo. Elas estavam internadas no Hospital Santa Maria Maggiore, lá em São Paulo, né? E o mesmo da primeira vítima, anunciada ontem. Agora já são 3 vítimas fatais pelo coronavírus no Brasil. Cid, e agora à tarde, as autoridades de saúde aqui do estado do Amazonas, né? Eles concederam uma coletiva de imprensa e confirmaram o 2º caso aqui no estado de um diretor da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, de 55 anos, que chegou recentemente da Espanha. Eu acompanhei a entrevista coletiva, né? E a gente vai destacar a partir de agora os principais temas abordados, né? Como eu disse anteriormente, o paciente atestado positivo é um médico de 55 anos que acabou de retornar da Espanha e está em Manaus. Durante o anúncio, né, a coletiva, só para lembrar, todas as entrevistas coletivas concedidas pelo governo do estado agora são por meio de lives, né, nas redes sociais, como uma medida de prevenção para
para evitar o contágio aí, o contato com os jornalistas. Perfeito. Né? Eles estão anunciando, atualizando o boletim epidemiológico por meio das redes sociais. E na tarde de hoje, a Fundação de Vigilância em Saúde descartou a contraprova do caso aí do vice-reitor da UFAM, que testou negativo para o novo coronavírus, em um novo exame feito pelo LACEN. Esse balanço atualizado, a gente tem aí hoje, aqui no nosso estado, 44 casos suspeitos, 39 desses casos, desses 44, já foram descartados e 3 casos seguem em investigação. Só para lembrar, casos confirmados, são 2 casos confirmados aqui no nosso estado. Vamos conferir aí os detalhes que foram ditos pela diretora da Fundação de Vigilância em Saúde aqui do estado, a doutora Rosemary Pinto. Nós tivemos 44 casos notificados desde o período de 29 de fevereiro até ontem. Desses, nós temos 39 casos descartados. Estamos acompanhando 3 pacientes, foram coletadas amostras, estamos aguardando os resultados do LACEN e temos 2 casos confirmados. O primeiro caso é a paciente procedente da Inglaterra, que já saiu do período de transmissibilidade, portanto, já encontra-se na condição curada. E nós temos um outro caso, que é o profissional diretor da Fiocruz, que esteve na Espanha e que nós estamos acompanhando. O resultado dele confirmou o resultado laboratorial da Fiocruz ontem pela manhã. O LACEN procedeu essa amostra e confirmou que realmente é um caso positivo. Esse paciente encontra-se muito bem, está em isolamento social, está em isolamento domiciliar, separado da família, cumprindo todos os rigores de isolamento desde que ele retornou da Espanha. Portanto, ele não teve contato com ninguém para quem ele possa ter transmitido esse vírus. Ele continua sendo monitorado pela Fundação de Vigilância em Saúde e, nesse momento, está tudo bem com ele. O caso descartado, do segundo caso da Fiocruz, ele foi descartado. Trata-se de um médico que se autodeclarou positivo, tá? Porém, o resultado do LACEN aponta que ele é um caso negativo. Portanto, ele não é um novo caso de coronavírus no Amazonas. É o outro paciente que foi para as redes sociais ontem, né, que não é o médico, 55 anos. Que tem 55 anos, ele está em isolamento domiciliar. Assintomático. Ele está em isolamento domiciliar, sendo acompanhado de perto pela vigilância epidemiológica da FVS e com assistência médica de um infectologista. Ele está totalmente isolado, ele não tem contato com a família, com os filhos, tem um cuidador que cuida das necessidades dele, cumprindo rigorosamente todos os critérios de isolamento domiciliar. Durante essa coletiva, a diretora da Fundação de Vigilância e Saúde, doutora Rosemary Pinto, falou sobre o grande número de casos notificados de síndrome respiratória aguda grave. São 390 casos registrados até o momento e 33 óbitos. E, cara, eu fiquei aqui pasmado com os números, né? É isso mesmo, olha, são 33 mortes, né, por conta das síndromes respiratórias agudas graves. Vamos acompanhar. Lembrando que nós temos em curso hoje uma epidemia de síndrome respiratória aguda causada por outros vírus ou pelos vírus influenza, como, por exemplo, influenza A, H1N1, influenza B, ou outros vírus respiratórios, vírus sincicial respiratório, adenovírus, metapneumovírus, que são vírus que são comuns nessa época do ano aqui, estão associados ao nosso período chuvoso. Só para terem uma ideia, desde novembro nós estamos monitorando 390 casos graves por esses vírus e alguns deles precisaram de atendimento de UTI.
Já tivemos também 35 óbitos relacionados com essa síndrome respiratória aguda grave. Portanto, quando vocês observarem na mídia informações sobre casos graves que estão internados na rede de urgência e emergência da Suzam, atentem que esses pacientes não são pacientes de coronavírus. Eles são pacientes que se espera que ocorram em função dos casos de síndrome respiratória aguda grave por esses vírus respiratórios. Queremos esclarecer bem isso porque estão rodando muitas fake news, né? Esses pacientes que vão buscar atendimento na rede de urgência e emergência estão sendo filmados e a informação que se passa para a grande população, para a grande massa, é que são todos casos gravíssimos de coronavírus. Isso não é verídico. Nós tivemos, por exemplo, ontem um caso de um paciente que ele e os filhos são feirantes numa determinada feira de Manaus e o pai agravou. Ele foi realmente encaminhado para uma unidade de saúde da Suzam, na Zona Leste, onde ele obteve o atendimento. Ele estava numa situação desses casos que a gente chama de síndrome respiratória aguda grave, foi coletada a amostra dele, nós estamos aguardando o relatório do LACEN, o resultado do LACEN, mas a história dele não é de uma pessoa que possivelmente tenha coronavírus. Os filhos também estão resfriados e também passam por atendimento. Todos estão sendo atendidos, nós não temos, portanto, nenhuma gravidade nesses casos noticiados. Olha, estamos sendo acompanhados aqui também pelo meu amigo Gilson Nascimento, que eu mando aqui um abraço enorme, toda a turma lá da Logos. Olha, falando ainda sobre esse caso, temos que destacar, não podemos mais admitir fake news num momento desse, né? As pessoas aí que estão nos acompanhando e nos ouvindo, peçam para os amigos evitarem falar o que não sabem, né? Não vão discorrer sobre assuntos que desconhecem. Só piora, né? Exatamente, só vai piorar. Então, negócio de álcool caseiro, né? Pelo amor de Deus, não existe isso, álcool sabe? Caseiro, vinagre, não sei o que lá. Então tem muita coisa que a gente precisa estar desmistificando, porque acaba virando aí uma salada essa conversa toda, né? Vira uma confusão. Mas vamos dar sequência, Carlão? Cid, dando sequência aí na coletiva, né? As autoridades de saúde comentaram também sobre o plano de contingenciamento no interior do estado, principalmente nos municípios polos e fronteiriços. Vamos conferir o que disse a diretora da Fundação de Vigilância em Saúde, a Rosemary Pinto. Nós capacitamos profissionais bioquímicos dos 9 polos regionais para que eles pudessem coletar essas amostras e encaminhar para o LACEN. Isso pensando em síndrome respiratória aguda grave. Como nós temos o mesmo procedimento para o novo coronavírus, então nós temos sim profissionais capacitados que passarão ainda essa semana por uma nova capacitação, né, uma atualização, e esses profissionais então, diante de um caso suspeito, a partir de uma suspeita clínica de um médico que vai acionar a vigilância epidemiológica dos municípios, que também já está preparada para isso. Se houver necessidade, essa amostra será coletada e encaminhada para que o LACEN processe. Digno de nota é que nós já estamos trabalhando com os municípios desde novembro e que todos os fluxos e protocolos definidos pelo Ministério da Saúde e pelo Plano de Contingência do Estado, eles estão sendo disseminados para todos os secretários municipais de saúde. Então, as notas técnicas da FVS, os protocolos do Ministério da Saúde, assim como eles são divulgados em Manaus, eles também são divulgados para os municípios do interior. Nós já temos vários municípios com seus planos de contingência prontos e em execução, a exemplo de Tabatinga, o município fronteiriço, e Parintins, que já está
executando todas as ações possíveis no sentido de conter um possível surto, levando em conta que é o município que tem a segunda maior população do estado. E também levando em conta toda a questão do acesso para Roraima e, consequentemente, para a Venezuela e para a Guiana Inglesa, o município de Presidente Figueiredo também já se encontra em plena execução do seu plano. Os demais municípios estão em diferentes estágios de elaboração dos seus planos, mas também o município de Tefé já tem plano pronto. Vários municípios já estão se estruturando no sentido de dar respostas a uma possível epidemia pelo novo coronavírus. Você está ouvindo 18 horas. E a assessoria de imprensa do Senado informou agora há pouco que o presidente da casa, o senador Davi Alcolumbre, contraiu o novo coronavírus. Segundo a nota, o primeiro teste ao qual ele foi submetido deu negativo, mas na noite desta terça-feira, um novo exame foi feito e constatou o resultado positivo. Ainda de acordo com a nota, o Davi Alcolumbre está bem, sem sintomas severos, salvo alguma indisposição e segue em isolamento domiciliar, segundo aí as recomendações da Organização de Saúde, Foi ele que esteve aqui em Manaus, né? Isso, dia 12 agora, dia 12 de março ele esteve aqui em Manaus. Vale lembrar, que o senador esteve com o governador do Amazonas, com o governador do estado, com diversas autoridades, o senador Eduardo Braga, o presidente da Suframa. Ele fez uma visita ao polo industrial de Manaus, visitando a Motorhonda. O presidente da Assembleia, Josué Neto. Teve contato com diversos jornalistas, afinal ele concedeu uma entrevista coletiva aqui no nosso estado. Então isso aí é para você entender o seguinte, olha, já deu para captar a mensagem, Uma pessoa que não está sabendo que tem o vírus circula livremente, conversa com todo mundo e nessa altura do campeonato sabe-se lá quantas pessoas não foram infectadas, ou vamos rezar para que nenhuma. Sim, com certeza. Você sabe que o que é o mais complicado é que a maioria das pessoas, elas acham que elas não estão, Quando que esse Davi, ele imaginava que ele seria o próximo, no caso, Pois é. Realmente é complicado, sério, o negócio é sério, é muito sério. Ok, são 6 horas e 17 minutos em Manaus. Boa noite para você na sintonia certa até às 7 da noite aqui no melhor mix do Brasil. Tem um programa 18 horas para você. 18 horas. Bom, e não é só, o presidente lá do Senado, não. Hoje, mais 2 ministros do presidente Bolsonaro testaram positivo para o Covid-19. Um deles é o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, que é o general Augusto Heleno. Ele tem 72 anos. Bom, o outro ministro, o de Minas e Energia, Bento Albuquerque, de 61 anos, agora já são 17 o número de infectados com o Covid-19 da comitiva da viagem de Bolsonaro para os Estados Unidos no início desse mês. Mix. Bom, e as aulas, hein? As aulas da rede estadual do interior do Amazonas também estão suspensas, assim como na capital, a medida de prevenção contra o coronavírus vale por 15 dias. Hoje tinha muita gente perguntando nas redes sociais, e aí, como é que vai ser o negócio no interior? É simples, Nessa altura do campeonato, se eu sou pai de uma criança, não deixar nem pregar, não. Bom, e aqui em Manaus, entre escolas da rede estadual e municipal, são mais de 467 mil alunos sem aulas em função do combate ao coronavírus. Os detalhes agora com a nossa repórter Júlia Gomes. O novo decreto suspende por 15 dias as aulas nas escolas estaduais de 14 municípios do interior do estado. Estão sem aulas a partir desta quarta-feira os estudantes dos municípios que formam a região metropolitana de Manaus, em razão da proximidade com a capital, onde as aulas também foram suspensas. Os municípios são Iranduba, Novo Airão, Careiro da Várzea, Rio Preto da Eva, Itacoatiara, Presidente Figueiredo, Manacapuru, Careiro Castanho, Altazes, Silves, Itapiranga e Manaquiri. Todos esses estão com as aulas suspensas por 15 dias. As escolas estaduais de Tabatinga, por estar em região de fronteira, e de Parintins, segunda maior cidade do Amazonas e que recebe turistas de outros países, também estão suspensas pelo mesmo período.
Só em Manaus, mais de 467 mil estudantes das redes municipal e estadual já estão sem aulas desde o início da semana. As escolas particulares da capital também paralisaram as atividades. No mesmo decreto assinado nesta terça-feira pelo governador Wilson Lima, também estão suspensos pelo prazo de 15 dias os eventos e atividades com presença de público acima de 100 pessoas, mesmo que já autorizados, como, por exemplo, eventos esportivos, shows, casas de festas, feiras e eventos científicos. Júlia Gomes para o 18 horas. Muito bem, são 6 horas e 20 minutos em Manaus. Boa noite para você em 100,7 no melhor mix do Brasil, programa 18 horas para você. Carlão, não posso deixar de falar, né? Vamos voltar a esse assunto rapidinho do Alcolumbre. Só lembrando que quem teve contato com ele, todos as autoridades que tiveram contato com... Próximos, bem próximos ali, né? Que chegaram perto dele, pelo menos. Não esqueçam de fazer o exame, tá, queridos? Tem que fazer o exame. Então vão ser cobrados por isso, é evidente, né? Com você, Carlão. 18 horas. Bom, e hoje o diretor-presidente da Amazon Prev, o André Luiz Zogaíbe, suspendeu o atendimento presencial na sede da instituição pelo prazo de 15 dias. A decisão segue o alinhamento de ações a serem adotadas para a prevenção ao coronavírus, conforme decreto estadual. Os aposentados e pensionistas do estado podem ficar tranquilos, pois os pagamentos dos benefícios previdenciários serão mantidos durante o período de 120 dias, em que está decretada a situação de emergência no Amazonas. Além do atendimento presencial, a prova de vida está suspensa para que os segurados que fazem aniversário entre os meses de fevereiro a julho. A medida vale para todos os aposentados e pensionistas do Poder Executivo, Legislativo, Judiciário, do Tribunal de Contas, Ministério Público e Defensoria Pública, incluindo os que residem no interior do estado, outros estados da federação e também no exterior. Economia. Oi, uma notícia boa aí, né? No meio de tantas notícias complicadas, né? Negativas, inclusive. É que a Petrobras anunciou que vai reduzir novamente o preço médio da gasolina em suas refinarias em até 12% e do diesel em 7,5% a partir de amanhã, quinta-feira, dia 19. Vai adiantar alguma coisa? Pois é, isso quer dizer pra você. Daqui na ponta não chegou a notícia, não é tão boa assim também não, né? Porque a gente chega na bomba, não percebe diferença. Se aumentar na Petrobras, aumenta no mesmo dia, até antes aqui na bomba. Exatamente. Né? É isso mesmo, doutor Carlos Júnior. A medida repassa aí a queda nos preços do petróleo, que nesta quarta-feira, dia 18, estão no menor nível desde 2003. O combustível cai por causa também dos impactos da expansão do novo coronavírus e de uma guerra de preços entre os grandes produtores. Mas o repasse desses ajustes dos combustíveis nas refinarias para o consumidor final nos postos não é imediato e depende de diversos fatores, viu? Como o consumo de estoques, impostos, margens de distribuição e revenda e mistura de biocombustíveis. Aqui em Manaus, o litro da gasolina comum é vendido aí em média por R$ 4,69. As últimas reduções de preços feitas pela Petrobras, de fato, aí a gente sabe que não chegou ao consumidor, né? Como diz o ditado, explica, mas não justifica. Eu já perdi as contas de quantas reduções a Petrobras fez só nesse ano. Pelo menos 7, né? Que eu lembre aqui. Com certeza, há 5 dias a redução foi feita de 9,5% na gasolina comum. Era 6,5%, se não me engano, no diesel. Agora a redução ainda é maior, de 12%. A redução na gasolina, 7,5% no diesel e o consumidor continua pagando R$ 4,69. Eu posso estar ficando meio louco, viu, doutor Paulo Castro? Mas eu creio que eu vi hoje de R$ 4,59, aqui próximo à rádio. Sim, é onde, né? Aqui próximo. Quero saber. Mas, pois litro da gasolina. É um absurdo, né? A gente tá pagando isso tudo aí, mas, enfim, alguém tem que fazer alguma coisa. Bom, não dá, com certeza, Cid, alguém tem que fazer alguma coisa, mas não dá para Petrobras aí reduzir o preço nas refinarias e as distribuidoras e os donos de postos aproveitarem isso para aumentarem seus lucros. Alô, Procon aí, alô, Polícia Federal, alô, todo mundo. Vamos agir em defesa dos consumidores, hein? Nós, pobres mortais. Carlão, né? Mas sabe qual é o lance, cara? É porque não tem concorrência para Petrobras, meu amigo. Não tem concorrência, Sidão. Agora, voltando a falar sobre o coronavírus, agora há pouco, o presidente da Câmara dos Dirigentes e Lojistas aqui de Manaus, o Ralph Assayag, esteve reunido aí com o governador do estado, com o governador Wilson Lima, e falou aí que
que toda essa crise aqui na nossa economia que nós estamos vivendo por conta da pandemia do novo coronavírus pode gerar aí um prejuízo de 4 a 5 mil pessoas do comércio, comerciários aí que possam ser demitidos, de 4 a 5 mil pessoas. Amanhã a gente vai trazer mais detalhes sobre essas demissões, viu? Isso é aquela notícia que ninguém gosta de dar, né? Vamos lá. 6 horas e 25 minutos em Manaus. 18 horas. Bom, vamos então com a primeira da playlist. Bibi Rexha mostrou preocupação nas redes sociais com o coronavírus e fez questão de ajudar 3 fãs que não poderiam aderir ao isolamento social por questões financeiras. Carlão, a cantora pediu aí os seguidores que permaneçam nos seus lares por conta aí da pandemia do novo coronavírus. E se deparou com alguns internautas que afirmaram aí não ter condições de ficar em casa e precisar aí sair, é claro, para trabalhar. Olha para ver como essa figura ela é muito preciosa, né, com esse pensamento. Ela se ofereceu para depositar uma quantia financeira, né, para os internautas, só para ajudá-las nesse momento. E por isso, não só por isso, claro, vamos ouvir The Chainsmokers com Bibi Rexha com Call Your Name. Playlist 18 horas. 6 horas e 29 minutos em Manaus. O melhor mix do Brasil foi a primeira da playlist do 18 horas, The Chainsmokers e Bibi Rexha Call Your Mine em 100,7. Agora são 6h29, hein? 18 horas. Agora vamos conferir se vai chover muito ou se vai chover muitão aqui hoje à noite, né? Porque vai chover. Vai, Nathalie Moraes, a garota do tempo está por aqui. Previsão do tempo. Cid Soares, como você adivinhou, Acertou. O tempo de hoje será muito parecido com o de ontem, viu? E a previsão aí é que a gente tenha chuva essa noite a qualquer horário e a temperatura aí pode chegar na casa dos 24 graus, ou seja, separa o edredom, meu amigo, que hoje à noite vai ser gostosa. Bora, vamos lá, já que a gente começou dando más notícias, eu vou seguir com uma aqui que não é muito agradável mesmo, né? São Paulo acaba de confirmar 4 mortes por coronavírus, portanto... É a quarta morte. É a quarta morte, né? A Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo registrou aí a 4ª morte por coronavírus no estado, 3 confirmadas nesta quarta-feira, dia 18. Portanto, infelizmente, mais um. 6h30. 18 horas. Bom, em meio ao caos, de coronavírus no Amazonas, trabalhadores terceirizados da saúde têm um novo desafio: trabalhar sem receber. Isso mesmo, estão enfrentando toda essa situação com os salários atrasados. O atraso no salário de enfermeiros que trabalham nos hospitais do estado vai completar 5 meses. Os detalhes com Odineia Araújo. O dia a dia dos trabalhadores da saúde terceirizados no Amazonas, que já era cheio de desafios antes, agora com a pandemia do coronavírus ficou pior. Além dos perigos da profissão por não receber equipamentos de proteção individual suficientes, os profissionais também têm que lidar com as necessidades básicas em casa, reflexo do atraso de quase 5 meses no pagamento dos enfermeiros e maqueiros terceirizados. De acordo com denúncias feitas ao 18 horas, desde o mês de outubro do ano passado, esses profissionais não recebem salário. É o caso dos 240 trabalhadores do IET, Instituto de Enfermeiros Intensivistas do estado do Amazonas, que atuam em 330 leitos de UTIs em todo o estado. De acordo com o IET, o governo do Amazonas não está mais nem recebendo as empresas, apesar das solicitações feitas diariamente. No setor de urgência e emergência dos hospitais do estado, a situação dos trabalhadores da empresa CGEAN é a mesma. No fim deste mês, eles completam 5 meses sem receber. Na empresa Souza Nogueira, que presta serviços de enfermagem na maternidade Chapô Prevô e Hospital Geraldo da Rocha, o drama dos trabalhadores vai além. A empresa não paga há 5 meses e está com bloqueio de 100% dos seus recursos na Justiça do Trabalho devido ao grande número de pedidos de rescisão indireta de contrato. Nos hospitais Tropical, Platão Araújo e outras unidades atendidas por trabalhadores da Copean, a falta de pagamento de enfermeiros, também há 5 meses, deixa os trabalhadores em uma situação triste. De acordo com o Sindiprive, sindicato que representa os trabalhadores terceirizados, os profissionais da saúde estão passando necessidades, alguns já perderam carros e até casa. Durante a contratação direta dos técnicos em enfermagem, no mês de janeiro, o governador Wilson
Wilson Lima disse que a previsão era também contratar os enfermeiros. Até o fechamento desta edição, o governo do estado não respondeu quando pretende atualizar o pagamento dos enfermeiros e maqueiros do Amazonas. Odinei Araújo para o 18 horas. E um recado, agora a gente vai conferir aí, na verdade, um recadinho do ministro da Saúde, o Luiz Henrique Mandetta. Esse recado é importantíssimo, afinal, ele pede aí para que nós possamos resguardar as nossas famílias, principalmente você que tem um idoso em casa, né? Todo cuidado é muito pouco. Vamos conferir aí o recado do ministro Mandetta. Cuidem dos idosos. É hora de filho e filha cuidar de pai, mãe, avó, tia-avó. É preciso ter muito claro que evitar ligar o telefone para perguntar como é que tá, mas não levar sistematicamente. Muitas crianças são assintomáticas, elas não desenvolvem nenhuma coriza. Não tem uma avó que não coloque um neto no colo e não encha de beijos. Pedir para que elas não os beijem, não os abracem, não dê colo, seria muito duro. Então, conversar, dialogar, procurar proteger. O momento agora é de proteção. Quanto menos idosos nós tivermos com esta gripe, menos pressão nós colocaremos nos leitos de CTI, já que eles, infelizmente, são os que desenvolvem a maior necessidade de cuidado intensivo. Política. O ex-governador Amazonino Mendes, atualmente sem partido, postou nas redes sociais mensagem de apoio a todas as ações de saúde pública que estão sendo tomadas pelos governos federal, estadual e pela prefeitura aqui de Manaus. O Amazonino disse que teremos momentos difíceis, né? Abre aspas. Venho aqui deixar minha palavra de apoio a todas as ações de saúde pública a nível municipal, estadual e federal para conter a pandemia do coronavírus, uma realidade que todos temos que enfrentar. Teremos momentos difíceis pela frente, tanto na área da saúde como na área da economia e no dia a dia. Reforço a lembrança de se lavar bem as mãos após tocar superfícies de uso público e logo que chegar em casa, sempre evitando contato com a boca, olhos e nariz. Distância mínima de 1 metro, muita água. Cuide de sua saúde. Cuidar de si também é cuidar do próximo e daqueles que amamos. Estou fazendo a minha parte. Um caloroso abraço virtual do Negão. Fecha aspas. Escreveu Amazonino Mendes numa postagem que aparece numa foto caminhando em uma esteira elétrica. Bom, e todas as medidas do governo do Amazonas para conter o avanço da pandemia coronavírus serão votadas em regime de urgência pelos deputados na Assembleia Legislativa do Estado, como mostra o repórter Azaf Augusto. A Assembleia Legislativa do Amazonas vai votar 2 projetos de lei em regime de urgência que visa beneficiar as pessoas durante este período de pandemia do novo coronavírus. O primeiro deles é para zerar impostos de produtos de prevenção do coronavírus, álcool em gel, luvas e máscaras. A segunda proposta a ser votada será proibir que as concessionárias de água e energia elétrica do estado cortem o fornecimento dos clientes enquanto permanecer a pandemia de Covid-19. Os 2 projetos foram apresentados pelo presidente da Assembleia Legislativa, deputado Josué Neto. Em nota, ele afirmou que está atento às mudanças causadas no estado por conta da pandemia do coronavírus. Na Câmara Municipal de Manaus, os vereadores não aprovaram nenhum projeto em relação ao coronavírus, mas o vereador Marcelo Serafim apresentou uma sugestão para que as escolas municipais distribuam merenda escolar para alunos de baixa renda. Azaf Augusto, para 18 horas. Economia. E o mercado financeiro teve mais um dia de estresse total. Com o dólar, claro, né? O dólar chegando aí a ser comercializado a R$ 5,25, mas acabou fechando o dia cotado a R$ 5,20, alta de 3,97% em apenas um único dia.
e só não teve maior alta porque o Banco Central interveio vendendo parte das reservas cambiais. Bom, a situação nas bolsas de valores no Brasil e também no exterior não foi diferente. O Ibovespa teve hoje a 6ª paralisação nos negócios desde o início da crise do coronavírus, igualando o número de suspensões registradas durante a crise de 2008. Ações de empresas varejistas chegaram a cair 45%, como foi o caso das Casas Bahia. Administradoras de shoppings também tiveram quedas superiores a 30%, mas o índice Ibovespa fechou em queda de menos 10%. Essa onda aí de desvalorização, Carlão, das ações também foi forte nas bolsas americanas, né? Que tiveram um novo circuit break, né? Como eles costumam chamar, nesta quarta-feira, após atingirem aí o limite de baixa de 7%, viu, Paulo Castro? Sim. Exatamente, Nathalie. Só para lembrar, o dólar só este ano já aumentou 20%. É um número considerável, né, de aumento. 6h39. 18 horas. Bom, e contra a pandemia, o governo vai distribuir R$200 para trabalhadores informais. O voucher será pago para dar assistência durante a crise do coronavírus. O governo também vai ajudar a pagar salários de micro e pequenas empresas. Esse anúncio foi feito hoje em entrevista coletiva do presidente Bolsonaro, que estava acompanhado de vários ministros no Palácio do Planalto. O impacto aos cofres federais será de 15 bilhões de reais. Para permitir a ampliação dos gastos do governo em ações desse tipo, Bolsonaro pediu ao Congresso que seja decretado estado de calamidade pública. A proposta que libera o governo de cumprir a meta fiscal deste ano ainda precisa também ser votada, né, pelo Legislativo. Cidão, essa proposta de decretar o estado de calamidade pública no Brasil tem apoio dos senadores, inclusive aqui do Amazonas. O nosso repórter Azaf Augusto traz os detalhes pra gente a partir de agora. A forma de discussão e votação remota foi regulamentada no âmbito do Senado Federal pela mesa diretora da Casa. Com isso, os senadores já estão voltando para os seus respectivos estados e eles podem participar das votações, cada um na sua residência. Essa é uma das medidas tomadas pelo Senado Federal para conter o avanço do coronavírus no Brasil. O senador Eduardo Braga falou sobre essa votação remota e também disse que a bancada do MDB apoia o decreto de calamidade pública. Bem, o Senado está instalando um programa para votações virtuais a fim de não parar o Congresso Nacional nesse momento de pandemia no combate ao coronavírus. Quero dizer também que a bancada do MDB reuniu-se de forma virtual e aprovou por unanimidade uma nota oficial apoiando o decreto de calamidade pública. Nós apoiamos mais recursos para a saúde, que sejam distribuídos com estados e municípios num plano emergencial, e mais recursos para a economia a fim de combatermos os efeitos do coronavírus e que nós possamos garantir empregos no nosso país e que possamos manter a atividade econômica e, ao mesmo tempo, no médio prazo, a aprovação das reformas. Já o senador Plínio Valério disse que, apesar da pauta travada, a iniciativa é boa. Ele também afirmou que espera instruções para poder usar o aplicativo de votação remota. Eu acho a medida coerente. Eu acho que no momento desse a gente não pode duvidar de nada, não pode brincar. Embora a pauta esteja travada, a gente tem que destravar, mas nós temos que dar nossa parcela. Mas essa solução encontrada de votar à distância, naquilo que for, não puder ser adiado, eu acho que o pedido, né, que o executivo deve enviar, um pedido aí, e também as PLNs. Eu estou esperando aqui instruções do aplicativo para que nós possamos votar à distância. Estou chamando votação remota, né? Votar à distância. Esse pedido aí de estado de emergência também. Eu acho inteligente, embora tenhamos muita coisa, pauta travada, mas é inteligente e a gente tem que fazer a nossa parte, obedecer aí às autoridades de saúde e autoridades sanitárias. Não duvidar e nem brincar com isso. Azaf Augusto para o 18 horas. 18 horas. Bem, 6h42 em Manaus, o melhor mix do Brasil. Vamos para a segunda da playlist do 18 horas. A cantora Normani falou sobre como se sente ao ser comparada, olha só, com a Beyoncé, em uma entrevista para a revista Wonderland.
Olha só, Sidão, segundo a Normani, né, esse aí seria o maior elogio que ela poderia receber. Isso tudo porque a diva do mundo pop, aí a Beyoncé, é a artista favorita dela, viu? E nessa entrevista a Normani ainda falou sobre a carreira solo, aquelas dificuldades que tem no começo de carreira e tal, não sei o quê. Mas esse é um papo que fica pra outra hora, né? Porque agora nós vamos ouvir aqui, no melhor mix do Brasil, Normani, com Motivation. Playlist 18 horas. 6 horas e 46 minutos, o melhor mix do Brasil. Você conferiu Normani Motivation, que é fã, né, da Beyoncé. Inclusive, elas realmente têm uma certa semelhança. Cara, eu tava reparando exatamente nisso. Parece de verdade. São iguais. Né? E a ginga aí nesse clipe, né, gente? Parece até um clipe de funk. É toda uma malemolência, né? Toda essa malemolência. Uma malemolência bacana. Por falar nisso, como é que vai ser o tempo, garota do tempo, amanhã? A gente quer saber se vai chover muito ou pouco. 6h47, a previsão para amanhã, né, Cid Soares? Vamos lá. Previsão do tempo. Olha só, pra quem tá de quarentena, pra quem tá em casa, trabalhando home office, né? Tempo, né? Amanhã o tempo vai contribuir, meu amigo, pra você continuar em casa. Sabe por quê? As temperaturas vão baixar um pouquinho amanhã, viu? A gente deve registrar aí a mínima de 23 graus e a máxima de 29, meu amigo. Acredite, a gente não vai chegar na casa dos 30 graus amanhã, segundo o clima-tempo. Amanhã, o dia aqui na capital amazonense será de sol logo no início da manhã, mas com muitas nuvens durante todo o dia, com chuva aí a qualquer hora do dia. Ou seja, meu amigo, em tempo do novo coronavírus, não saia de casa e amanhã vem chuva, viu? Olha só, rapaz, eu já tô pensando até aquele bem antigo, né? Vou passar ali na locadora pra pegar uns DVD, né? 6h48, 18 horas. Bom, e mais de 200 kits para testes do novo coronavírus devem chegar ao Amazonas nesta semana, pelo Laboratório Central de Saúde Pública LACEN, credenciado para a realização de análise de amostras. Já havia recebido 500 kits do Ministério da Saúde. Devido à demanda para a realização de exames que comprovem a infecção pelo novo coronavírus em possíveis pacientes, um lote com 240 kits de testes devem ser enviados para o Amazonas ainda esta semana. O estado já havia recebido do Ministério da Saúde uma remessa com 500 kits para dar início aos exames. Olha só, as análises são realizadas pelo LACEN e os resultados saem num prazo de 36 a 72 horas. Os testes feitos nos laboratórios privados, se positivos, devem ser repetidos no LACEN para entrar nas estatísticas oficiais. Economia. A MAP em linhas aéreas anunciou nesta quarta-feira a suspensão, né? Mais uma vez, dos voos para Manaus e 7 municípios do interior do estado. A empresa alega queda acentuada na demanda pelo transporte aéreo devido, né? A quem? A pandemia do coronavírus. Carlão, os municípios aí que ficarão sem voos da companhia são os municípios de Eirunepé, Parintins, São Gabriel da Cachoeira, Coari, Carauari, Lábrea e Tefé, além da nossa capital, Manaus. A medida vai deixar sem transporte aéreo aí mais ou menos 300 mil amazonenses. Essa suspensão das atividades é temporária até o dia 22 de março até então, viu? 18 horas. Dá aqui uma boa noite pra rapaziada do Mano, Mano. Sidão, tem muita gente aí rindo que você falou que você vai passar na locadora pra alugar DVD. O pessoal tá dizendo, Sidão, aluga aí o Netflix. Aonde tem locadora, né? Não sei nem se existe mais nem isso. Tem mais isso. Andrés Félix, olha, não sei, cara, se tem mais. Já era. Netflix é uma ideia, hein? O pessoal do Mano aqui, eu queria agradecer muito também a participação de vocês sempre, né? Estão sempre antenados. E a gente fala aqui mais uma vez, olha, galera, fica em casa, né? Vamos respeitar essa recomendação. Vale lembrar que, inclusive, as operadoras, né, as empresas de TV fechada, de canais fechados, estão com os canais liberados, né, para contribuir aí para que as pessoas permaneçam em casa, possam ficar aí maratonando nos seus filmes e séries. Em tempos de novo coronavírus, ficar em casa é o melhor remédio, com toda certeza. Tá vindo informação de todo canto aqui. Cleiton Pascarelli, aquele abraço. Diz que lá perto do Edmilson tem uma ainda. Tá bom, querido, tá valeu. Bom. Vai lá. Olha, diante da preocupação em relação à pandemia do novo coronavírus, o Ministério Público Federal instaurou procedimento para cobrar de diversos órgãos do Poder Executivo informações sobre as medidas de prevenção ao Covid-19 adotadas nas comunidades indígenas e tradicionais do Amazonas. Os detalhes você acompanha agora com a nossa repórter Júlia Gomes. O
O intuito é prevenir a disseminação do novo coronavírus entre os povos indígenas e as comunidades tradicionais, que incluem ribeirinhos e quilombolas do Amazonas. O Ministério Público Federal quer garantir o tratamento adequado a essas populações, inclusive os indígenas uaraus, que são refugiados venezuelanos e vivem em abrigos da capital amazonense. O MPF encaminhou ofícios à Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, à Secretaria Especial de Saúde Indígena, a SESAI, que é ligada ao Ministério da Saúde, ao INCRA, ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, e também às Secretarias Estaduais de Saúde e Meio Ambiente. Os órgãos terão 5 dias para se pronunciar. O procurador Fernando Meloto Soave explica que a medida foi tomada depois de organizações indígenas informarem que o órgão de saúde responsável ainda não havia emitido nenhum comunicado em relação ao coronavírus. Considerando que às vezes essa população tem inclusive dificuldade de acesso, né, às mídias comuns, ou parte delas pelo menos, né, parte dessa população, para informar sobre a questão dos tratamentos possíveis, né, enfim. E isso foi realizado a partir de uma reunião sobre outros temas que estavam acontecendo com os de Arrui e Tearim, que informaram que a CESAI não tinha, isso foi semana passada, tá? Não tinha elaborado nenhum tipo de protocolo ou levado qualquer tipo de informação a eles sobre o que fazer. E o movimento indígena, as associações já estavam adotando suas próprias medidas, né, de contenção de reuniões e afins. Então, foi elaborado esse procedimento interno do MPF e já está sendo oficiado todos os órgãos. Na terça-feira, o Ministério da Saúde e a SESAI informaram que elaboraram o plano de contingência nacional para infecção humana pelo Covid-19 em povos indígenas. Júlia Gomes para o 18 horas. Bom, e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, inspecionou na manhã de hoje o cruzeiro Amera, de origem alemã, que atracou no porto de Manaus. Vale lembrar que na tarde desta terça-feira, o governador Wilson Lima anunciou que nenhum passageiro ou tripulante do navio seria autorizado a desembarcar na cidade, como uma adoção de medidas preventivas para evitar a propagação do novo coronavírus, como explica o repórter Rodrigo Soares. Segundo o coordenador de Vigilância Sanitária de Portos e Aeroportos e Fronteiras da Anvisa, Jefferson Caldas, o navio chegou por volta de 8 da manhã e logo em seguida foi iniciada a inspeção. O cruzeiro Amera ancorou no porto de Manaus com 995 pessoas, sendo 571 passageiros e 424 tripulantes. Entre eles, uma única brasileira identificada pelo sexo feminino que não teve a identidade revelada. Segundo a empresa estadual de turismo Amazonas Tour, o cruzeiro Amera será o último navio a aportar em Manaus na atual temporada. Outros 5 que já estavam programados foram cancelados. Foi possível atestar que essa embarcação se encontra dentro das condições sanitárias exigidas pela Anvisa, assim como as condições de saúde de toda a tripulação e dos passageiros também estão dentro da normalidade, principalmente em relação ao coronavírus. Não temos nenhum caso suspeito, tá? Durante essa viagem também não foi apresentada nenhuma situação de saúde que se enquadrasse como um caso suspeito em relação ao Covid-19. Ainda de acordo com a Anvisa, o navio fez apenas uma parada na cidade sem a saída de seus passageiros. Como a embarcação solicitou da Anvisa diversas operações e nós autorizamos, como por exemplo, retirada de óleo, reabastecimento de água, reabastecimento de alimentos, retirada de resíduos, então é necessário que haja um tempo para que cada operação dessa possa acontecer. Algumas dessas operações estão acontecendo hoje durante o dia todo, outras acontecerão amanhã. Então essa embarcação só estará disponível para partir a partir das 17 horas do dia de amanhã. De acordo com a Anvisa, está sendo executado um trabalho em conjunto com outras instituições que participam do grupo gestor de controle e monitoramento em relação ao Covid-19 no Amazonas. Junto com o próprio governo do estado, a Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria de Saúde, a Marinha e o Serviço de Segurança de Portos e Aeroportos. Volto com vocês. Mix. E
E o governo anunciou nesta quarta-feira a edição de mudanças legislativas para facilitar as empresas a tomarem medidas para reduzir o custo com os empregados durante o período de crise causada aí pelo novo coronavírus. Entre as medidas está a permissão para que as empresas cortem pela metade os salários e a jornada de trabalho. As medidas vão valer e durar o estado de calamidade pública, ou seja, até o dia 31 de dezembro deste ano. 18 horas. Muito bem, são 6 horas e 56 minutinhos em Manaus. Boa noite para você em 100,7. Nathalie Moraes, já estamos chegando já no finalzinho do programa. O Emílio Luciano apareceu por aí. Apareci. Ele chegou aqui para dar o resultado da nossa promoção, né, Luciano? Boa noite. Só, isso mesmo, olha só, quem sorteou hoje foi a Nathalie, viu? Então, DJ Naldo, você é o ganhador aí do par de ingressos de cinema. E daqui a pouco no Quiz da Mix tem açaí do Waco CS. Então, eu espero todo mundo, 7h30. Beleza. Muito bem, agora faltando 3 minutinhos, já estamos taxiando aqui, né? Para despejar a galera. Já estamos taxiando aqui para todos os que são do voo. Para a nave decolar, né? Para acabar. Vamos direto para o nosso editorial 18 horas. Vai, Carlão. Editorial 18 horas. Bom, a Organização Mundial da Saúde, a OMS, informou nesta quarta-feira que o novo coronavírus é hoje um inimigo comum da humanidade e representa uma ameaça sem precedentes. Os casos de pessoas infectadas pela pandemia já ultrapassam os 200 mil, com 8 mil mortes. 4 em cada 5 casos estão concentrados na Europa e na região do Pacífico Ocidental. Para a OMS, coronavírus representa uma ameaça sem precedentes, mas também é uma ocasião sem precedentes para nos unirmos contra um inimigo comum, um inimigo da humanidade. A instituição continua pedindo a todos os países que implementem uma abordagem abrangente para diminuir a transmissão do coronavírus e reduzir a curva de avanço da epidemia. Essa abordagem é da restrição de circulação de pessoas e está salvando vidas e ganhando tempo para o desenvolvimento de vacinas e tratamentos. O diretor da OMS reforçou a mensagem de que os países e os indivíduos precisam tratar a questão com seriedade. Não presuma que sua comunidade não será afetada. Prepare-se como se fosse acontecer. Não presuma que você não será infectado. Prepare-se, aconselha a OMS. A OMS também informou que está organizando um estudo com dados de vários países para identificar tratamentos ainda não testados. A medida é uma forma de acelerar a busca por potenciais terapias e medicamentos para combater o coronavírus. Então, o momento é de tomar todos os cuidados e também de esperança em que a ciência venha mais uma vez ajudar a humanidade. E nunca é demais destacar que, nesses momentos difíceis, a solidariedade deve ser mais contagiosa que o vírus. 6h59, boa noite pra você. 18 horas. Boa noite, Karime, olha, saudade. Boa noite, Karime, então. Boa noite, Leãozinho Melhoras. Mas antes da gente se despedir aqui, antes da gente dizer tchau, eu queria lembrar a todos os nossos ouvintes, a quem nos acompanha pelo aplicativo Humano. Gente, a gente falou muito de coronavírus, mas vale aqui a gente voltar a falar mais uma vez sobre as síndromes respiratórias agudas graves. Nos últimos meses, nós registramos aqui no Amazonas mais de 390 casos e mais de 30 mortes, né, Cid Soares? Exatamente. Então a gente pede mais uma vez, fique em casa, se puder. Cuidado. Se puder, todo cuidado. Evite abraçar pessoas, fazer qualquer tipo de toque nas mãos, contato, tá certo? Cuidem dos idosos, né? Principalmente com idosos, tá bom? Uma boa noite até amanhã e fiquem com Deus. Muito bem, boa noite. Boa noite. Tudo bem? Boa noite. Paulo Castro, boa noite. Boa noite, gente. Boa noite. Continue bem, continue em 100,7, o melhor mix do Brasil. Daqui a pouquinho tem Mix Tudo e a gente volta com você amanhã aqui no melhor mix do Brasil a partir das 6 da tarde. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã. Você está na Mix, o melhor mix do Brasil. Rádio Mix.